seja muito bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. Se você caiu aqui de paraquedas, o meu nome é Juliana Carvalho e nesse canal eu falo como que é a minha vida de imigrante. Eu já morei em Portugal e hoje eu moro na Bélgica. E se você gosta desse tipo de conteúdo, você já sabe, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificação toda vez que eu postar um vídeo novo por aqui. E no vídeo de hoje eu vou te contar como que eu consegui o meu primeiro emprego em Portugal. Ó, não liga pro barulho não, tá? Porque esse prédio, meu amor, o povo adora entrar e sair, bater a porta. Mas vamos lá. Então, como eu falei com vocês, né? Eu decidi morar em Portugal. Eu não sabia como que seria, mas eu sabia de uma coisa, que a área da beleza era uma área que era muito boa em Portugal. E eu trabalhava na área da beleza. Eu comecei a fazer os meus cursos bem novinha, comecei a fazer unha bem cedo, sabe? Depois eu conto pra vocês essa história da unha. E aí, o que aconteceu? Cheguei em Portugal, pisamos em Portugal. Cheguei em Portugal, era numa segunda-feira à noite, gente. Quando eu olhei aquilo, tudo era tão diferente, mas eu já me sentia pertencente àquele lugar. Sério. Sério, sabe aquela coisa assim, meu Deus, eu acho que eu nasci no lugar errado. Aqui é o meu lugar. Essa foi a sensação que eu tive quando eu cheguei, tá? Eu fui direto para onde eu morei durante 14 anos, para aquele bairro. E aí, gente, eu passei olhando as coisas assim dentro do carro, sabe? As lojas, li os nomes das lojas e tal. Quando deu da terça-feira de manhã, o que eu queria fazer? Meu amor, eu queria já sair para procurar emprego, porque o tempo corria, né? A minha mãe tinha pego dinheiro emprestado para poder me dar, para poder levar. Eu queria agilizar, gente, queria agilizar. E o meu tio, ele ficou muito nervoso durante a viagem. Muito, 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 muito mesmo. Deu uma diarreia nele, uma dor de barriga. Sei que ele não saiu do banheiro do avião. E aí ele chegou assim, né, meio, né, debilitado e tal, e aquela ansiedade de mudar de país novo, vida nova, aquela coisa toda. E ele ficava assim, não, calma, você não pode sair, você tem, não sei o quê. Morria de medo, gente. E eu falei com ele, não, então, ó, meu filho, se eu não posso sair sozinha, você vai comigo então, bora comigo, né, beleza. Só que antes, ó, eu vou contar pra vocês uma coisa, tá? O que acontece? Eu tinha passagem de ida e volta, né? Beleza. Eu olhei para aquela passagem, eu olhei para aquele clima que tava frio, não tinha ninguém na rua. E eu pensava assim, meu Deus, parece que aqui é tudo mofado, porque o povo só fica dentro de casa, né? Ninguém na rua. Foi esse pensamento mesmo que eu tive. E aí, gente, o que eu fiz? Eu rasguei minha passagem para poder não ter vontade de ir embora. Tá? Por quê? Porque se eu tive... Mas hoje eu sei que era só eu chegar no aeroporto com o meu passaporte e estaria lá os meus dados. Mas naquela época eu não sabia. Então eu rasguei minha passagem. Quando meu tio viu que eu rasguei minha passagem, meu tio falou, não acredito. E se você não adaptar? E se você quiser ir embora? Eu falei assim, não, eu não vou embora. Eu vim para poder ficar. E eu vou ficar. Entendeu? Eu sabia que se eu tivesse a passagem ali na minha mão, eu ia ter vontade de ir embora, gente. Por quê? Tudo diferente, né? Eu sempre fui muito agarrada com a minha mãe. E depois tava ali, não tinha minha mãe para poder falar, olha, faz isso, olha, come, olha... Porque eu sempre fui independente, mas a minha mãe sempre falou que eu tinha que fazer, entendeu? Então, eu falei assim, não, deixa eu, meu filho, eu vou cortar aqui o mal pela raiz, vou quebrar a ponte, que é pra não voltar. Beleza. E aí, o que aconteceu? Meu tio, então, saiu comigo, meu tio e minha tia, pra gente poder andar no bairro. Por quê? Porque eu tinha certeza absoluta que eu ia arrumar trabalho naquele bairro. Entendeu? Porque eu sou preguiçosa, eu não gosto de lugar longe, eu não gosto de pegar transporte, sabe? Não gosto, gente. E aí eu falei assim, não, vou arrumar o trabalho aqui nesse bairro. Aí, meu amor, beleza. Tinha lá 3 salões. Eu entrei no primeiro salão, falei assim, boa tarde, tudo bem? Vocês precisam de cabeleireira? Só que eu era muito nova, eu acho que eu não passava credibilidade, sabe? Ah, não, a gente não precisa não. Aí eu falei assim, ai meu Deus. Era 3 assim, ó. Era um aqui, era uma rua subindo. Era um aqui e um aqui. Eu fui no de cima. Aí eu falei assim, eu vou agora no de baixo, no primeiro.
Aí eu fui no primeiro e falei, boa tarde, tudo bem? Você precisa de cabeleireira? Aí ela falou assim, não, eu não preciso. Mas o salão de cima, que era o do meio, eles estão precisando de manicure. Vai lá, porque às vezes pode ser, né, que dê pra você. Beleza. Só que eu também sempre fiz unha. Só que eu sempre gostei mais da parte do cabelo. Então eu cheguei no primeiro e no segundo salão perguntando se tinha cabeleireira. A primeira mulher falou logo que não. A segunda ainda até me deu uma moralzinha. Então eu pensei, gente, eu tô achando que eu não tô passando credibilidade porque eu sou muito nova. E essa mulher acabou de me falar que tem uma vaga de manicure, pois então eu vou chegar lá perguntando se precisa de manicure. Beleza, remédio santo. Cheguei lá, olá, boa tarde, tudo bem? Eu fiquei sabendo que você tá precisando de manicure, fui no salão ali de baixo, eles me indicaram e tal. Aí ela, estamos precisando sim e tal. E ela falou assim, você pode voltar amanhã para poder fazer um teste? Tá, posso sim. Beleza. Gente, que alegria. No primeiro dia em Portugal eu já arrumei um emprego. No primeiro dia em Portugal eu já arrumei um emprego. No meu bairro, eu não tinha que andar, gente, assim, nem 5 minutos pra casa que eu fui, sabe? Nem 5 minutos eu tinha que andar. Então, ou seja, era um sonho, uma maravilha, né? Não ia precisar pegar transporte, não ia pegar nada. Beleza, no outro dia fui lá fazer o teste. Gente, eu conheço a pessoa que eu fiz o teste até hoje. Há pouco tempo mesmo eu tava falando com ela no telefone. E aí, fui fazer o teste. E nisso, antes de fazer o teste, né? A minha tia falou na minha cabeça, Ju, você faz a unha assim, você faz a unha assado, que não sei o quê, que bababá, e papapá. O meu tio, fica calma, não fica nervosa, não. Eu falei, gente, eu não vou ficar nervosa, não vou ficar nervosa. Vou lá, vou fazer aquela unha do jeito que eu faço. Gente, meu amor, pois eu tirei bife dos 10 dedos. Se eu não tivesse, eu só não tirei no 11 porque não tinha 11 dedos. Porque se tivesse, eu tinha tirado. Vocês acreditam nisso? Menina, mas eu fiquei nervosa demais na hora. Porque eu não entendia nada que o povo tava falando. O alicate não era meu, o esmalte não era o meu, não tinha palito. Gente, pensa na unha que ficou horrorosa, sabe? Pronto. A mulher olhou pra mim e falou assim, tá bem, você pode começar amanhã? Eu falei, o quê? Passei no teste? Quando eu cheguei em casa, eu falei com meu tio que eu tirei bife até o meu tio, eu não te falei pra você não ficar nervosa. Falei assim, mas eu não entendia nada que o povo tava falando. E a unha, e não tinha o palito, o esmalte, era... Porque eu costumava usar muito cremoso e era cintilante. Gente, era tudo diferente. Tudo diferente. Beleza. Então, eu comecei nesse trabalho lá nesse salão, fiquei lá um tempo. Entretanto, eu consegui também um outro trabalho lá em Lisboa, que era de call center, que eu vou contar aqui pra vocês também, que foi muito legal. Só que era só no domingo, sabe? Eu ia só no domingo lá. Então, eu queria trabalhar. Então, eu trabalhava de segunda a sábado no salão, no domingo eu ainda arrumei uma coisa pra fazer. Beleza. Fui trabalhar naquele call center, tinha que pegar transporte, que era um comboio que atravessa o rio, né? O Rio Tejo. E aí, meu amor, eu detestava pegar, né, transporte. Mas eu ia, porque eu sou imigrante raiz, né? O trabalho dignifica um homem, apareceu aquela oportunidade, eu não podia deixar faltar. Beleza. E aí, naquela altura, teve um atentado e tava correndo o risco de ter G-U-R-R. Já ia falar pra dizer G-U-E-R-R-A. Eu falei, o quê? Eles podem tacar um trem nesse comboio comigo lá dentro? Menina, vocês acreditam que eu nunca mais voltei no trabalho? Liguei pra pessoa e falei assim, olha, infelizmente eu não vou poder ir. Por quê? Porque eu fiquei sabendo disso. Não, Juliana, isso passou na televisão, isso aconteceu, foi em outro país, não é aqui. Eu falei, não, mas eu vi que pode acontecer aqui. Eu não vou mais não vou pegar o transporte mais não. Ela falou assim, mas você tem que vir receber. Eu falei, não, pode ficar com dinheiro dos dias que eu trabalhei. Vocês acreditam? Que eu nem fui lá buscar meu filho dinheiro. Não fui, fiquei morrendo de medo. Beleza. Fiquei nesse salão que eu tava durante, eu acho que uns 3 anos, gente. Depois eu saí, montei um salão em Lisboa, aconteceu um babado, que depois eu conto no outro vídeo, tá? E ainda voltei para esse salão, fiquei lá um tempão. Ou seja, foi nesse salão
que eu conheci pessoas maravilhosas. Foi nesse salão que foi meu primeiro salário em Portugal, que eu achei que eu tava rica. Liguei pra minha mãe e falei, mãe, tô rica! Quando eu recebi meu primeiro salário, gente, a minha patroa, ela pagou com um monte de nota de 5 euros, um monte, que deu um bolo assim de dinheiro, um bolo. Sabe quanto que foi meu primeiro salário em Portugal? 295 euros. Que hoje, sei lá, deve dar o quê? Uns 1.500 reais, né? Mas foi meu primeiro salário em Portugal há 23 anos atrás. Meu Deus, como que eu tô velha, meu pai. E aí, gente, eu falei com a minha mãe que eu ia ficar rica sendo manicure. Meu amor, falei assim, eu gosto de cabeleireira, mas eu vou ficar rica sendo manicure, porque esse bolo de dinheiro que eu ganhei. E obviamente, eu trabalhava muito, atendia muito cliente. E depois eu passei a ganhar, agora eu não lembro mais a sequência, né? Mas eu só sei que quando eu saí de lá, eu estava ganhando quase 2.000, tá? Tava ganhando quase 2.000, até mais, não sei, não lembro. Só sei que eu ganhava muito dinheiro fazendo unha, 2.000, 2.500. E aí, o que acontece? Depois, né, fui ter essa experiência em Lisboa, que não deu certo. Depois eu conto pra vocês num vídeo. Fui humilhada em Lisboa. E, entretanto, voltei pra esse salão e depois eu abri o meu salão. E quando eu saí, gente, desse salão, eu não saí, por exemplo, eu vou sair. Não, porque eu era muito feliz lá. Eu simplesmente saí porque antes eu ganhava comissão, ou seja, ganhava muito dinheiro, 2.000, 2.500, 1.800. E depois a minha patroa queria passar para contrato de trabalho, que seria muito menos. Eu ia ganhar, tipo, salário mínimo, ia ganhar 800. Então, tipo assim, não fazia sentido, né? Se você ganha 1.000, 1.500, 2.000, 2.500, você passar a ganhar 800 euros naquela altura, que era mais do que o salário mínimo, mas era muito menos do que eu ganhava. Então, foi por isso que eu saí. Porque senão, se nada disso tivesse acontecido, e depois dessa reviravolta toda que deu na minha vida, que eu vim parar na Bélgica, eu acho que eu estaria lá até hoje, tá? Porque eu gostava muito de lá, gostava muito das clientes, sabe? Eu aprendi muita coisa lá. Mas, entretanto, a minha vida, né, que é uma vida cheia de surpresas, aconteceu muita coisa. Entretanto, aconteceu isso dela querer mudar de comissão para contrato, e eu falei que não, que era possível, meu amor, ser possível, porque como que eu ia, né, deixar de ganhar 2.500, 2.000 para poder ganhar 800? E aí, então, eu abri o meu primeiro salão, né, segundo, porque o primeiro de Lisboa não deu certo. O segundo salão em Portugal, que era um salão pequenininho, tá? E foi quando eu descobri também que eu tava grávida da Alexia. Agora pensa, você tá com a vida estável, aí você resolve abrir um salão, aí depois você tá grávida. Gente, uma loucura, mas deu tudo certo. Depois desse meu salãozinho pequenininho, eu tive um salão maior e depois ainda eu tive um salão muito maior, que era o Instituto Juliana Carvalho, né? Entretanto, eu vim parar aqui na Bélgica. Aqui na Bélgica eu não trabalho na área da beleza, mas o meu primeiro emprego aqui na Bélgica também foi no salão, só que eu tive, né, que parar de trabalhar para poder estar com meu filho, levar meu filho ao médico, porque como você já sabe, ele foi diagnosticado com leucomalácia, que é uma espécie de paralisia cerebral, então a gente não sabia como que seria, né, a vida dele. Os médicos falaram assim para mim, olha, não cria expectativas, você não sabe se ele vai andar, se ele vai falar. Então, tipo assim, eu me senti obrigada, né, mas no bom sentido, a abrir mão de tudo da minha profissão para poder estar com ele em casa. E foi aí que eu caí aqui na internet. Foi aí que eu comecei a trabalhar através da internet. Foi aí que eu comecei eu fiz meu curso de agente de viagens, eu abri minha agência de viagens. Por quê? Porque eu poderia trabalhar de casa, poderia ter tempo para levar ele na escola, poderia levar ele no médico, né? Poderia dar para ele aquilo que ele precisava no momento, que é todo o tratamento possível. E, gente, meu Deus, ele precisa de tal remédio, remédio até que não, porque ele não toma nenhum remédio controlado, né? Mas quando ele precisava tomar, por exemplo, teve uma infecção no pulmão, ele teve um problema no pulmão, precisou de remédio e tal. Assim, tudo que tá ao meu alcance, eu faço pro meu filho. Tudo. Eu acho que eu faço até o que não tá no meu alcance,
né? E isso não é um peso, isso é porque eu acredito que mãe tem que ser assim mesmo. E não tem conversa, né? E no meu caso, meu filho foi diagnosticado com essa locomalácia, que é uma espécie de paralisia cerebral. Então a gente fez de tudo e uma das coisas que eu podia fazer era abrir mão da minha profissão para poder estar com ele. Arrependo? Não. Por quê? Porque eu conheci o marketing digital, conheci a internet, conheci várias pessoas, né? Ensinei várias pessoas como a trabalhar também através do digital. E te digo uma coisa, nada impede de eu voltar a trabalhar na área da beleza. Por quê? Porque é uma área que eu amo, que eu gosto muito, uma área que eu trabalhei ativamente por 20 anos. Quando eu parei, eu trabalhava tanto no salão com atendimento, mas também trabalhava com cursos, também viajava dando cursos, ia para o Brasil, já fui para o Brasil dar curso, já fui para Luxemburgo, já fui para Espanha, já fui para Itália, ou seja, era uma área que eu gostava muito, mas que eu tive que dar um timezinho para poder me dedicar ao meu filho. E ele hoje está muito bem, maravilhosamente bem, desenvolveu super, sabe? Os médicos ficam assim admirados de ver como que é essa evolução dele, porque tem outras crianças que têm o mesmo diagnóstico e não anda perfeitamente, né? Porque causa ali um desequilíbrio. Não falam corretamente, o meu filho fala mais do que um idioma. Ele tem sim algumas dificuldades, por isso que ele faz, por exemplo, tratamento com uma terapeuta para poder ajudar ele a desenvolver, né, a conversação. Todo domingo a gente leva ele na terapeuta. Olha pra você ver que legal, domingo, hein? Nem eu acredito, mas é no domingo a terapeuta dele. E é isso, sabe? Então eu acho que todo esforço valeu a pena e eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas. Eu fui por um caminho, Deus me levou para outro e eu estou aqui hoje vivendo até melhor do que eu vivi em Portugal, né? E sou muito grata a Portugal, não estou falando aqui que Portugal é ruim nem nada disso, estou falando que hoje a minha vida é melhor devido ao caminho que a minha vida levou, né? Porque, por exemplo, eu tô aqui, hoje é uma terça-feira, 11 horas da manhã, eu tô com a minha casinha toda arrumada, meus filhos já foram pra escola e eu tô aqui gravando pra vocês. E antes isso não seria possível, por quê? Porque eu trabalhava muito, além de fazer atendimento no meu instituto, no meu salão, porque eu já tive 2 em simultâneo, eu também atendia no cabeleireiro no shopping, porque eu queria trabalhar no shopping, né, gente? Pra colocar no meu currículo, né? Aí, beleza, fui trabalhar no shopping e ainda viajava, ainda dava curso. Então, ou seja, era uma vida muito corrida mesmo. E hoje não, hoje eu consigo estar aqui, sentadinha, bonitinha, respirando. E eu sei que se for da vontade de Deus, né, vou recuperar o dobro, mesmo porque quando tudo aconteceu, Deus me deu uma palavra. Ele falou que não precisava me preocupar, que ele ia me devolver tudo em dobro. E eu tô aqui à espera, apesar que ele já me deu muita coisa, ele me deu além do que eu já tinha, tá bom? Então essa foi a minha história do meu primeiro emprego em Portugal. Eu comecei a trabalhar, eu consegui meu primeiro emprego logo no primeiro dia, no segundo dia eu fiz teste, no terceiro dia eu comecei a trabalhar, fiquei lá por 3 anos. Foi maravilhoso, uma experiência incrível, eu achei que eu ia ficar milionária com o meu salário, porque eu ganhei um bolo de dinheiro, né, tudo nota de 5 ali, então foi um bolo mesmo, e eu consegui realizar muitas coisas através daquele trabalho, sou muito grata pelas pessoas que eu conheci lá, fiz amizades que eu trago pela vida e é isso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, tá? E deixa nos comentários de onde você está me assistindo, me manda aí suas dúvidas de como que é morar, por exemplo, né, na Europa. Se você tem dúvida, me pergunta. Se você quer comprar uma passagem aérea com segurança, com qualidade, também vou deixar no comentário fixado o link do nosso